Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Com vocês, Angela Davis. Em 2019, em meio à emergência de pautas raciais e do feminismo negro, Angela Davis, ativista negra estadunidense, esteve no Brasil para uma série de palestras e entrevistas. Thank you. No vídeo publicado no canal do YouTube do Sesc São Paulo, é possível ver uma multidão de pessoas. Muitos apontam celulares para registrar aquele que parecia ser um evento muito esperado. Não é à toa. Angela Davis se tornou mundialmente conhecida nos anos 70, quando seu ativismo junto ao Partido dos Panteras Negras levou ela para a lista das 10 pessoas mais procuradas pelo FBI. Sua prisão gerou uma campanha internacional por sua libertação, com apoio de figuras como John Lennon e Yoko Ono. Depois de sua absolvição, ela se consolidou como ativista contra o racismo, o sistema prisional e a exploração de gênero, articulando em seus textos reflexões sobre gênero, raça e classe, numa perspectiva marxista. Anos antes dessa conferência, em 2019, aqui no Brasil, Angela Davis tinha se tornado uma figura popular em alguns setores da esquerda brasileira, deixando de habitar apenas um imaginário acadêmico, militante, para ocupar um espaço nas camisetas, nos feeds de redes sociais e nos palcos de debate político. Seus livros, até então sem tradução no Brasil, foram publicados pela editora Boitempo, se tornando um sucesso de vendas, contribuindo ainda mais para o fortalecimento da sua imagem. Naquele ano de 2019, pós-assassinato de Marielle Franco, pós-eleição de Bolsonaro, a voz, as reflexões de Angela Davis eram aguardadas com ansiedade por setores da esquerda no Brasil. Todos queriam saber o que ela tinha a dizer sobre aquele momento, o que tinha a dizer sobre o futuro das mulheres negras na política brasileira. Surpreendendo sua audiência, Angela Davis se mostrou incomodada com toda aquela recepção ao ser considerada no Brasil a principal voz do feminismo negro. But I always feel really awkward because I feel as if I'm being made to represent black feminism. E completou com uma pergunta indignada. And why is it that you here in Brazil have to Por que vocês look aqui no to the Brasil United States? precisam buscar inspiração nos Estados Unidos da América? E soltou uma revelação que muitos acharam surpreendente. I mean, I think I've learned more from Lelia Gonzalez than you would ever learn from me. Disse ter aprendido mais sobre o feminismo negro com Lélia Gonzalez do que jamais poderiam aprender com ela. Mas quem foi Lélia Gonzalez? Quem era a mulher que inspirou e com quem Angela Davis aprendeu? Intelectual, ativista, antropóloga, filósofa brasileira, Lélia Gonzalez foi o principal nome do feminismo negro brasileiro nos anos 70 e 80. Foi pioneira em pensar o lugar da mulher negra na sociedade brasileira, articulando conceitos de raça e gênero antes mesmo da popularização da ideia de interseccionalidade. Conheceu Angela Davis nos anos 70, nos Estados Unidos, onde defendeu a ideia de um feminismo latino-americano que valorizasse nossa experiência como povo. Naquele momento, em 2019, que Angela Davis lançava mais um livro no Brasil, Lélia Gonzalez, nossa principal intelectual negra, referência para ela, não tinha nenhum livro publicado em seu próprio país. Seus textos ganhavam luz através de iniciativas particulares de coletivos militantes, e seu nome ainda era desconhecido de muita gente naquele auditório. Afinal de contas, quem era Lélia Gonzalez? O que ela fez para que fosse considerada a intelectual favorita da intelectual favorita de tanta gente? Como uma menina negra se tornou uma mulher que contribuiu para mudar os rumos da nossa história?
meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Lélia Gonzalez. Episódio 1. Nome e sobrenome. Bom, eu nasci em Minas Gerais, fui a penúltima de uma família de 18 filhos, mas na verdade eu sou o conjunto de irmãos, né, que eu conheci, nós éramos 13. Essa é Lélia Gonzalez falando de si em uma entrevista para o projeto Perfil. Minha mãe, figura que me marcou profundamente, era uma índia analfabeta, mas que se identificava como negra. Meu pai, o velho ferroviário getulista, né, que deixou... Olhando assim à primeira vista, nada parecia indicar que ela se tornaria a referência mundial no pensamento sobre raça e gênero. Sua vida não era muito diferente da maioria das pessoas negras do seu tempo. A Lélia é de uma família bastante grande, que era comum naquele contexto, dos anos 30, 40, famílias extensas, né? Então são 17 irmãos, ela é a penúltima irmã. Essa é Flávia Rios, socióloga, professora da Universidade Federal Fluminense e uma das biógrafas de Lélia Gonzalez. Eu tive a oportunidade de conversar com ela durante a produção de Apartheid Tropical, o original que produzi para a Audible. E eles vivem uma experiência de que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa se virar um pouco, cuidar das crianças, enfim, é uma história que se repete da história brasileira, uma família operária, né, bastante popular. Na família de Lélia não tinha muito espaço para o estudo formal. Numa família muito grande como a dela, era comum que se estudasse até a escola primária e depois saísse para o mundo para ganhar dinheiro e ajudar no sustento da casa. Lélia dizia que essa aversão ao estudo formal era uma ideologia muito forte em sua casa. O pai, seu Acácio Joaquim de Almeida, era um operário negro, ferroviário e getulista, como a filha gostava de frisar, sujeito que valorizava muito as coisas do universo dos trabalhadores. Então a família também varguista, né, tem esse impacto do impacto da história do Vargas na questão do trabalhador nacional, então tudo isso tinha força na sua família. Mesmo Vargas, que avançou leis trabalhistas, não foi capaz de garantir o direito das trabalhadoras domésticas, que em sua grande maioria eram de mulheres pretas e pardas. Dona Ursinda, mãe de Lélia, era uma dessas trabalhadoras e sentiu na pele o peso de ser uma mulher racializada no Brasil do pós-abolição. Empregadas domésticas como ela eram tratadas como as antigas mucamas dos tempos escravistas. Sem garantias e direitos trabalhistas, elas faziam um pouco de tudo dentro de uma casa. Cuidavam da cozinha, das crianças, da limpeza. Em algumas situações, eram empregadas como ama de leite, amamentando os filhos da patroa. Esse foi o caso de Dona Ursinda, que através desse trabalho como ama de leite, garantiu a primeira grande oportunidade educacional na vida de Lélia Gonzalez. Dona Ursinda foi trabalhar como ama de leite para uma família italiana, onde a mãe de uma criança tinha morrido. O bebê nasceu mais ou menos na mesma época que Lélia, no primeiro dia de fevereiro de 1935, e precisava de alguém que amamentasse nos primeiros meses de vida. A contratação de empregada doméstica como ama de leite era uma herança direta da escravidão, quando mulheres escravizadas eram obrigadas a amamentar os filhos das famílias proprietárias, muitas vezes negligenciando seus próprios filhos. Hoje, além dos motivos morais, esse tipo de prática não é recomendado pelo risco de transmissão de infecções virais. Mas naqueles anos, isso era uma prática absolutamente comum.
E a relação de Dona Ursinda com essa família deu oportunidade para que Lélia pudesse cursar os primeiros anos educacionais em uma boa escola. Ela ficou amiga da criança que a mãe cuidou e amamentou. E a família da criança se comprometeu em pagar os estudos de Lélia. Diferente dos outros membros da sua família, ela seguiria um rumo diferente e estudaria bem mais que só o primário. A Lélia Gonzalez foi a única que conseguiu estudar, um destaque assim, importante. Ela mesma diz, talvez por conta dessa condição de ser uma das mais novas, né? E ela teve irmãos que viveram as mesmas situações que a maior parte da população brasileira, especialmente negra, né? Migração, a questão econômica, viver em favelas, dificuldades mesmo. O fato de ser a filha mais nova talvez tenha dado a ela a oportunidade sem a urgência de ter que arrumar um emprego. Mas isso não quer dizer que sua vida escolar tenha sido fácil. De maneira nenhuma. Foi nessa época, quando tinha por volta dos 7 anos, que a vida da sua família teve uma reviravolta inesperada, que contribuiu para sua permanência na escola. Um dos seus irmãos mais velhos, Jaime de Almeida, era jogador de futebol, atuava pelo Atlético Mineiro, clube de Belo Horizonte, e recebeu uma proposta irrecusável para jogar profissionalmente pelo Flamengo, no Rio de Janeiro. A década de 30 e 40 foi marcada pela ampliação dos direitos trabalhistas dos jogadores e uma maior aceitação de jogadores negros nos clubes esportivos da elite carioca. Porque ele ultrapassou, né, a chamada barreira da cor via futebol, né, que havia comum, que havia permitida dentro da sociedade brasileira, né? Quer dizer, para o negro sair dentro daquele estado de proletário, né, em que a maioria vive, ele tem o caminho do futebol ou da música, né? Jaime aproveitou a oportunidade e decidiu que se mudaria para o Rio de Janeiro, levando toda a sua família junto com ele. A família, que era toda de Belo Horizonte, agora estava de mudança para a capital federal. Porque quando nós viemos, o Jaime alugou uma casa ali no Leblon, uma vila que hoje não existe mais, e depois ele mandou construir uma casa no subúrbio de Ricardo Albuquerque. Foi onde eu terminei meu curso primário, e depois o ginásio eu fiz na Rivadavia Correia. Esse deslocamento geográfico e social foi definitivo na vida de Lélia, não só no que diz respeito à educação, mas também pelo fato de que estar no Rio de Janeiro aproximaria ela dos círculos associativistas, feministas e negros. Mas sobre isso iremos ouvir assim que a gente voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias, mas nossos apoiadores receberão episódios dessa temporada toda semana. Na próxima segunda-feira, nossos apoiadores vão receber um episódio extra e exclusivo contando em mais detalhes sobre a prisão e o pensamento de Angela Davis. Isso mesmo, um episódio de História Preta exclusivo para nossa comunidade de apoiadores. Nos apoiando a partir de R$10, você recebe uma newsletter aprofundando o episódio, acesso ao grupo exclusivo de apoiadores, desconto na nossa loja e podcasts exclusivos. Então acesse apoia.se/História Preta ou orelo.cc/História Preta e contribua para que esse conteúdo chegue em cada vez mais pessoas. Jaime, irmão de Lélia, se tornou um jogador famoso no Rio de Janeiro no momento em que as barreiras raciais começavam a cair. Bonito, alto, de rosto redondo e semblante gentil, Jaime teve dificuldade de superar os estereótipos raciais ligados aos homens negros no futebol. Dizem que ele era incapaz de jogar sujo, de ser violento ou de revidar os chutes que levava. Não era isso que se esperava de homens como ele. Mauro Filho, lenda do jornalismo esportivo, escreve em seu clássico livro O Negro no Futebol que Jaime tinha uma fala mansa e a voz um pouco arrastada de mineiro. Enquanto alguns viam nele um sujeito doce demais para o esporte que praticava,
Lélia via nele a figura de um pai. Na verdade, o meu pai simbólico foi o Jaime, né? Porque, veja, os meus companheiros de infância, né, além do meu irmão mais novo, eram sobrinhos, né? E os meus sobrinhos tinham pais e mães jovens, né? E o meu pai já era cabelos brancos, etc., porque ele era bem mais velho que a minha mãe. E a minha mãe não era bastante jovem com relação a ele. E mãe é mãe, né? Também é importante dizer isso. Isso aí não é dúvida. Mas eu inconscientemente eu escolhi, dentre os meus irmãos mais velhos, aquela figura que seria efetivamente o meu pai, né? E foi o Jaime. O irmão acaba sendo esse ponto de virada na vida de toda a família. No momento em que o pai da Lélia, bem mais velho, já tinha até falecido. Então ele cumpre esse papel paterno, mesmo que inconscientemente. Ao deslocar a família para o Rio de Janeiro, morar por um tempo no Leblon até conquistar a sua casa própria no subúrbio, Jaime proporciona à família e principalmente a Lélia, sua irmã mais nova, a chance de superar algumas barreiras raciais e de gênero muito comuns naquela época. Uma delas era justamente a barreira educacional. Diferente dos seus irmãos mais velhos, Lélia teve a chance de permanecer estudando durante a infância, adolescência e depois na vida adulta. Quer dizer, a primeira aluna, etc., né? E por aí eu fui seguindo, né? Sempre com um auxílio muito grande dos meus irmãos e irmãs. Aqui, mais uma vez, Lélia Gonzalez. Eu me recordo perfeitamente que cada um dava uma coisinha, né? Uma irmã dava um sapatinho, outra dava meinha, outra fazia uniforme, etc., né? E estudei com muita dificuldade. Os livros eram livros emprestados pelas colegas, então eu ia estudar na casa das colegas, etc. Veja, diferente do que se possa imaginar, a família não estava rica. Eles eram muitos e Lélia teve dificuldade de permanecer estudando. Mas houve um esforço coletivo para que ela não saísse da escola. Lélia então concluiu o ginásio, como era chamado o ensino fundamental, na escola Rivadavia Correia. Lá, além de disciplinas profissionalizantes para meninas, tinha um currículo regular que incluía aulas de matemática, história, português, latim, inglês e francês. O estudo de outros idiomas era algo incomum para meninas negras na idade dela, e isso seria um grande diferencial na sua vida acadêmica no futuro, inclusive se tornando tradutora. Naqueles anos 40, a vida de Lélia parecia tomar rumos improváveis para uma menina como ela. Mas os emaranhados laços do racismo à brasileira tentavam prender ela ao destino esperado para mulheres negras do Brasil: o serviço doméstico. Naquele tempo, era comum que crianças negras começassem a trabalhar muito cedo. Mesmo estudando, Lélia começou a trabalhar como babá na casa de um dos dirigentes do Flamengo. O patrão queria que ela fosse criada, aqui entre aspas, pela família. Um jeito bonito de esconder o trabalho análogo à escravidão. Essa era, e ainda é, uma forma disfarçada de exploração, onde uma criança negra é acolhida por uma família rica sob o pretexto de que será cuidada e educada. Na prática, ela trabalha em troca de comida, moradia e, às vezes, escola, mas sem salário, sem direitos, sem escolha. Mesmo muito nova, Lélia resistiu àquilo. Não queria morar na casa de estranhos nem cuidar de outra criança. Diante da sua forte resistência, eles levaram ela de volta para sua casa. Em algum nível, ela tinha um outro caminho possível para trilhar. Em casa, Jaime era um exemplo de uma via alternativa. Quer dizer, ele foi tão modelo para mim, foi uma figura tão importante, né, que me marcou tão profundamente que eu acabei reproduzindo o percurso dele dentro da família. Claro que o meu caminho foi via escola, né? E, evidentemente, quer dizer, sem saber disso, a gente não sabe conscientemente, mas mais inconscientemente, quer dizer, eu procurei me impor, né, através da atividade escolar. Terminado o ginasial, Lélia ingressa em uma das instituições públicas mais prestigiadas do país, o Colégio Pedro II. E lá vai terminar aquilo que era conhecido como científico, algo parecido com o ensino médio.
Foi nesse contexto que, além de se dedicar aos estudos de língua, ela se aproximou com interesse das disciplinas de História e Geografia, se destacando como uma aluna muito aplicada, com o desejo de conhecer mais e mais. A Lélia Gonzalez, pelos relatos das suas ex-alunas, das pessoas que estiveram próximas, amigos, né? Aqui, Flávia Rios Relato novamente. que ela era uma boa aluna, uma menina muito destacada na educação básica, né? Ela se dedicou muito aos estudos e conseguiu, pelo fato da família também, né, ter apoiado nesse momento da trajetória dela, ela conseguiu concluir o ensino, o que hoje é o ensino médio, que é uma grande conquista. Então, e num colégio que é o Pedro II, um colégio de elite até hoje, né? Então, lembre-se que é um colégio que formam, assim, ministros do STF, formam realmente a elite. Aquele era um momento em que as instituições de ensino, como o Pedro II, eram realmente povoadas pelos filhos das classes dirigentes e também das classes médias altas. Não eram escolas para as pessoas pobres, né? As pessoas classe populares estudavam muito pouco, né? Um ou outro conseguia superar essa barreira educacional, e entre a população negra isso era mais evidente. Vivendo nas margens da cidade, no subúrbio carioca, estudando com muito interesse, Lélia aos poucos foi se afastando da trajetória mais comum às mulheres negras do seu tempo, até que em meados dos anos 50 ela conseguiu algo realmente raro para uma pessoa como ela. Ingressou como estudante numa universidade pública. Lélia entrou para a recém-criada Universidade Estadual da Guanabara, que hoje é a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e foi cursar História e Geografia. Em 1958, com apenas 23 anos, ela concluiu o bacharelado e no ano seguinte a licenciatura. Não perdeu muito tempo. Logo em seguida, passou novamente e ingressou para cursar Filosofia, que concluiria com louvor em 1962. Durante toda a sua adolescência e início dessa vida adulta, Lélia se dedicou com empenho aos estudos. Dizia que foi criando um senso de responsabilidade sobre si tão grande que já não tinha olhos e nem energia para outra coisa que não fosse os seus estudos. E essa dedicação levou ela a se destacar no ambiente acadêmico, um lugar que naquele tempo era raro para pessoas negras, sobretudo para mulheres negras como ela. E à medida que ela progredia nessa vida acadêmica, ficava cada vez mais solitária, cada vez mais longe de pessoas como ela. Naqueles anos 50, a população branca no Brasil era de mais ou menos 60%, mas eles, os brancos, detinham 97% dos diplomas universitários. De todos os formados nas universidades brasileiras, 97% eram brancos. E na escola não era diferente. Os brancos detinham 94% dos diplomas de ensino médio e 84% dos diplomas da escola primária. Isso quer dizer que uma criança negra como a Lélia, à medida que ia avançando no sistema educacional, se percebia cada vez mais solitária em um espaço quase que exclusivamente branco. Que é um fenômeno que se repete até hoje na sociedade brasileira, né? Que a gente sabe que as crianças negras, né, elas não aguentam, né, esse sistema educacional que está aí, né? Tanto por razões econômicas, a meu ver, quanto por razões econômicas até atraentes, né? Porque tem a merenda, não sei o que, etc. Mas do ponto de vista da filosofia, da política educacional e das práticas educacionais, não dá para aguentar não. Porque o processo é sempre de massacre, né? E de estilhaçamento da identidade. Né? E eu passei por isso. Numa entrevista que ela concedeu ao Pasquim em 1986, que eu vou enviar completa para os nossos apoiadores, Jaguar pergunta para Lélia sobre a sua relação com o movimento negro nessa época, se ela tinha algum envolvimento com questões de negritude. E ela responde que não, que isso só viria muito tarde na vida dela. E respondeu o seguinte: quanto mais você se distancia de sua comunidade em termos ideológicos, mais inseguro você fica e mais você internaliza a questão da ideologia do branqueamento. Ela diz que sua passagem da vida escolar para a vida acadêmica foi também um processo de negação da sua própria identidade,
de apagamento da sua própria negritude. Quer dizer, quando eu cheguei à universidade, né, eu já estava embranquecida. Quer dizer, era uma jabuticaba assim de 4 costados, né? Que nós no movimento negro a gente chama de jabuticaba. O crioléu, aquele crioléu de alma branca, né? Quer dizer, pretinho por fora, branco por dentro, mas um caroço que não dá para engolir, né? Quer dizer, e quando eu cheguei na universidade foi mais terrível ainda, né? Eu era uma ilha negra cercada de brancos por todos os lados, né? E que brancos, né? Você imagina, né? Alinhado com outros intelectuais negros do seu tempo, como Abdias Nascimento, nessa entrevista que foi nos anos 80, Lélia olha para sua juventude e percebe aquilo que chamava de processo de branqueamento, que é essa vontade de se afastar de si e se encantar e desejar ser o outro, no caso, o branco europeu ocidental. Tudo que ela via era branco, a história que estudou era branca, a filosofia era branca, o padrão de beleza, de arte e de cultura era tudo branco. E a cada ano ela se enchia mais dessas referências, rejeitando tudo que era negro, se afastando cada vez mais das suas origens. Mas um episódio traumático e violento contribuiria para ela se reconectar com as suas raízes raciais. No futuro, Lélia se descreveria como uma jovem tímida e reprimida, muito por uma questão de gênero e raça. Ela mergulhou no estudo e, diferente das meninas da sua idade, nunca quis namorar com ninguém. Se afastou inconscientemente da ideia hegemônica de sua época de que a mulher deveria se casar, ter filhos e se dedicar ao lar. Se manteve afastada por muito tempo das relações afetivas e românticas. Mas isso mudou quando ingressou na faculdade de filosofia. Lá ela conheceu Luiz Carlos Gonzalez, o homem que marcaria para sempre a sua vida. Não se sabe ao certo quando, mas eles começaram a se relacionar e a coisa toda ficou bem séria. Luiz Carlos Gonzalez era um homem branco de origem espanhola. O relacionamento entre eles só foi tolerado pela família enquanto eles entenderam que não era nada muito sério. Mas em segredo, Lélia e Luiz Carlos se casaram. Quando nós nos casamos, ele estava brigado com a família, etc., né? E nos casamos lá em casa. Nos casamos na segunda-feira, aquela bagunça de universidade. O juiz que nos casou era pai de um colega, enfim. Fizemos aquela zorra, né? Aquela coisa gostosa, né? E, enfim, e eu que fiz com que ele retornasse às boas relações com a família. O interessante é que eles me trataram muito bem de início, porque eles pensavam que nós não estávamos casados, né? Que eu era um caso, né? E sempre aquela velha coisa que pinta na cabeça, né? Dos racistas, né? Desse país, né? Das famílias racistas desse país. Mas isso aí é um caso aí, coisa de mocidade. Amanhã ele se casa com uma moça de boa família. Eles achavam que aquilo era uma coisa passageira, uma paixão que logo passaria, e que aquela relação se tratava apenas de concubinagem. Essa palavra é criação minha, né? Uma assim dizendo, concubinato e sacanagem. Concubinagem com mulher negra pode. Agora, casamento, não. E no dia que eles descobriram que nós estávamos legalmente casados, papelzinho, tudo isso, aí eu virei prostituta e foi uma campanha violentíssima e de baixo nível contra mim. Mas baixíssimo nível mesmo, né? Quer dizer, eu virei a negra suja, etc. Lélia sentiu violentamente o ataque sofrido pela família do seu marido. Percebeu que as roupas em tons sóbrios, a peruca lisa que usava e o diploma que tinha nas mãos não seria capaz de lhe proteger do racismo. Ao ver o sofrimento dela, Luiz Carlos tentou proteger Lélia. Brigou com a família e saiu dela emocionalmente destruído. E o Luiz Carlos foi muito importante na minha vida justamente pelo seguinte, porque ele rompeu com a família, ficou do meu lado e começou a questionar a minha falta de identidade comigo mesmo. E foi essa pessoa que demonstrou uma solidariedade extraordinária a nível de casamento e, por outro lado,
Dentro desta solidariedade, ele foi a primeira pessoa a me questionar com relação ao meu próprio branqueamento. Você se lembra que eu usava peruca, aquelas coisas, eu queria ser uma lady. Luiz Carlos saiu psicologicamente acabado de toda essa briga familiar. Já muito fragilizado, cometeu suicídio. Perder o marido assim, nessa situação, foi absolutamente traumático para ela. Um episódio que marcou sua vida para sempre. A partir dali, ela nunca mais seria a mesma pessoa. Depois de tanta dor, Lélia assumiu o sobrenome do marido como uma homenagem. Por isso eu tenho muito orgulho de trazer o nome dele. Eu nunca troquei o meu nome, né? Podia estar com o meu nome de solteira, Lélia de Almeida, mas é uma homenagem que eu presto a esse homem branco, tão sofrido, que você sabe muito bem, e eu me emociono muito quando eu falo dele. Carregar esse nome para ela foi mais que mera formalidade. Foi afeto. Foi rebeldia em outro plano, o íntimo. Lélia dizia que todo preto precisa ter nome e sobrenome. Senão os brancos vêm e põem o apelido que quiser. Tizil, Negrinha, Pelezinho, Pretinho. Não, para ela isso não cabia. Ela entendeu que o racismo brasileiro não apaga só a memória coletiva, apaga o indivíduo. Ter nome e sobrenome para ela era não deixar ser definido pelo outro, mas se definir nos seus próprios termos a partir da sua própria história. Ter nome e sobrenome para Lélia era assumir as rédeas da sua própria vida. Seu nome carrega a sua história, a história de uma mulher que percorreu caminhos tortuosos em busca do seu próprio chão, em busca das suas próprias raízes. A história de uma intelectual que não nasceu pronta, mas se construiu, com dores, com amores, com contradições. Dali em diante, ninguém mais diria a ela quem ela deveria ser. Ela era e seria para sempre Lélia Gonzalez. No próximo episódio de Lélia Gonzalez, nós veremos como uma mulher negra buscando a sua própria identidade se torna uma intelectual e militante de impacto na história do Brasil. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta ou em orelo.cc/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast, identidade visual do Raimundo Brito, do Estúdio Duna, e gerência da comunidade de Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.